2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, aleluia, mas nos deu o espírito de poder, ou ousadia, coragem, de amor e de moderação, equilíbrio, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Alguém diz comigo: eu renuncio todo o espírito de covardia e eu recebo o espírito de poder, em nome de Jesus. Pode sentar, amados. O contexto espiritual que nós estamos, o contexto da igreja de Jesus é o seguinte: o contexto é um contexto de guerra de reinos. Em Colossenses 1,13, o apóstolo diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Ele nos mudou de exército. Há uma guerra, um conflito entre esses dois reinos. Nós saímos de um e entramos no outro, e a guerra continua. A guerra continua. Em Mateus 16, verso 18, Jesus falando a Pedro diz assim: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute, ele está falando de guerra. Ele está falando de guerra. Ele está falando de guerra, de guerra, de guerra. E em terceiro lugar, o que eu quero dizer é que o que não se encaixa nesse contexto é a covardia. Não se encaixa nesse contexto a covardia. Eu quero falar na introdução dessa mensagem sobre o espírito de Acabe. Todos, se você não sabe, Acabe era um rei de Israel que se casou com uma mulher ímpia chamada Jezabel. Mas o problema principal de Acabe já começa no fato de que ele era um homem mole. E o espírito de Acabe, ele abre mão da liderança, ele abre mão do governo, ele abre mão da iniciativa, ele se deixa dominar pela fraqueza, ele é um espírito covarde. Muitas pessoas têm espírito de Acabe, homens ou mulheres. O espírito de Acabe, ele abre o espaço para a operação do espírito de Jezabel, que a mulher dele é quem dominava. Ela era a esposa do rei, mas ela era que governava, era ela quem mandava. E ela era dominadora e controladora, como todo espírito de Jezabel faz. Mas o espírito de Jezabel só trabalha porque alguém está operando no espírito de Acabe. Se tem uma mulher dominadora numa família, o problema não é ela, o problema são os homens que deveriam ter liderança, mas que agem como Acabe. Deixa eu dizer uma coisa para você: se não tiver Acabe, não tem Jezabel, porque Jezabel não topa com liderança. Onde tem liderança, Jezabel, aqui eu não posso manipular, aqui eu não posso dominar. O problema maior não é Jezabel, o problema maior são os Acabes da vida, que abrem mão da liderança, que não têm coragem, que são medrosos, que são intimidados, que agem no espírito da covardia. Já vou começar a denunciar ele, porque a razão desta mensagem é porque o Espírito Santo falou comigo: é hora de atacar um espírito na igreja. E alguns dias atrás nós atacamos aqui um espírito que ele roubava os dízimos. Mas agora o Senhor falou: não, é para pegar o espírito da covardia. E esse espírito que opera em Acabe, ele é covarde, ele é medroso. E sabe, Jezabel consegue para Acabe aquilo que Acabe é covarde para conseguir. Preste atenção nisso. 1 Reis, capítulo 21, versículo 4, você vê Acabe tem o desejo de obter a vinha de Nabote, e ele pede para Nabote vender, e Nabote diz que não vai vender a herança. Mas aí Jezabel fala: qual o problema? Você não conseguiu? Não, eu consigo para você. Acabe é aquela pessoa que não tem liderança para conseguir o que quer,
e ele sempre depende de alguém, ele sempre depende de um Jezabel que consegue as coisas para ele, que manipula, que força, que manda, e ele gosta de ficar na sombra de Jezabel porque ele é covarde, ele não tem coragem para batalhar, para tomar a frente, para realizar o que tem que realizar, por isso que ele precisa, na verdade o Acabe precisa de Jezabel para conseguir para ele aquilo que ele não tem coragem de conseguir. Ei, talvez eu já falei com alguém aí. E no versículo 4 de 1 Reis 21, então Acabe veio para casa desgostoso, igual um bebezinho, indignado, por causa da palavra que Nabote lhe falara, pois este dissera, não te darei a herança dos meus pais. Olha só, e tendo se deitado na cama, virou o rosto e não quis comer. Acabe, manipulador, baby, não conseguiu o que queria, foi chorar. Aí a Jezabel levanta e fala assim, verso 5, mas vindo Jezabel, sua mulher, lhe diz, por que está o teu espírito tão desgostoso que não queres comer? Ele respondeu, porque eu falei a Nabote que me desse a vinha por dinheiro, e eu te daria outra vinha no lugar. Ele, porém, disse, não te daria a minha vinha. Ao que Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote. Você sabe por que Acabe não larga Jezabel? Porque ela faz para ele o que ele é covarde para fazer. Você sabe por que Acabe não se arrepende de ser Acabe? Porque ele consegue tudo que ele não pode ele mesmo, porque ele não tem liderança, através de Jezabel. Ele depende dela. Então, um espírito alimenta o outro, e é por isso que é difícil de derrubar. Mas deixa eu falar com você sobre o espírito da covardia. O Espírito Santo, ele é a pessoa que está fazendo essa guerra nessa manhã, porque nós dizemos que somos cheios do Espírito Santo, mas deixa eu dizer para você, você não tem como estar cheio do Espírito Santo, presta atenção que eu vou dizer, não tem como você estar cheio do Espírito Santo e você agir na covardia, você agir no medo, porque não tem absolutamente nada de medroso no Espírito Santo, não tem absolutamente nada de covarde no Espírito Santo. Não me diga que você está cheio do Espírito Santo, quando as decisões que você tem tomado são de medo, de covardia, de se esconder, de fugir, de se defender, você vive na defensiva, porque o Espírito Santo não é um Espírito que se defende, ele não é um Espírito que anda fugindo, tentando se salvar, se esconder, sobreviver. Não, ele é um Espírito de poder, de ousadia, de autoridade. A covardia, ela trabalha com outro demônio chamado intimidação. E a intimidação é assim, ela põe medo em você, ela põe medo em você, para você se acovardar. Quer dizer, a covardia não entra antes do trabalho da intimidação. Primeiro a intimidação, dá um susto em você. E deixa eu falar sobre intimidação. Intimidação é um espírito que conversa com todas as pessoas, e ele diz assim, se você fizer aquilo, vai acontecer isso, isso e isso, é melhor você não fazer, não se mete a fazer isso, porque não vai dar certo, e se você for contar aquela história que está escondida, ela não vai gostar, vai ficar magoado com você, é melhor você calar, é melhor você esconder, se acovardar de falar a verdade. E tem muito crente andando nas trevas, por causa das palavras de intimidação, porque quem falou com ele não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo fala assim, confessa, rapaz, cria coragem, vai lá e fala o que você tem que falar, fala a verdade, rapaz, fala a verdade. Não, mas se eu falar, ela não vai aguentar, se eu falar, ela vai ficar louca, se eu falar, ela vai fazer uma loucura, se eu falar, quem te falou isso? Intimidação falou para você. E você, não vou falar não. O diabo, se você for servir a Deus, eu vou te pegar. Não, diabo, fica aí quietinho que eu fico aqui, eu não mexo com você, você não mexe comigo. Muito crente pregou isso para o diabo. Muito crente falou, diabo, eu não mexo com você, você não mexe comigo, deixa eu quietinho. O diabo, tranquilo. Acordo. Fizemos acordo. Intimidação. Eu quero perguntar, quantas vezes você ouviu intimidação na vida? Ouvimos intimidação todos os dias. Se você confessar, se você fizer, se você for lá, se você for no altar, se você fizer aquilo que Deus está mandando você fazer, se você fizer, o diabo fica intimidando para você se acovardar, para você operar no espírito que Deus não te deu.
Intimidação, ele passa um filme para você. Casal, marido fez uma coisa errada. Aí ele passa o filme. Se tu contar para ela, ela vai agir assim, 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 assim. Aí ele fica todo, não posso. Aí ele esconde. Ele está ouvindo a voz de quem? Do Espírito Santo? Não, ele está ouvindo a voz da intimidação. No trabalho, se você falar para o patrão, se você for falar o que está errado, se você for falar o que você ouviu, se você, vai acontecer isso. A maioria das pessoas são pessoas que agem no espírito que Deus não nos deu, o espírito da covardia. Essa manhã, nós precisamos nos arrepender de todas as vezes que nós agimos no espírito da covardia, porque 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito da covardia. Engraçado, né? Deus não nos deu, mas a gente pegou ele. Deus não nos deu, mas a gente recebeu ele. Deus não nos deu, mas a gente chamou ele. Deus não nos deu, mas a gente recebeu ele em nossa vida. Deixa eu dizer para você, a libertação é para os corajosos, a cura é para os corajosos. Deixa eu dizer para você, a palavra de Deus é para os corajosos. Quando ele fala para você agir em cima dela, você tem que ter coragem. A palavra de Deus não é para os fracos, não é para os tímidos. A palavra de Deus, a bênção de Deus, a vitória de Deus é para aquele que vai, como a irmã teve coragem. Isso é um sinal de coragem. Quando você fala, você vai, você esclarece. E a principal coisa que Deus deseja é a verdade, que é a principal coisa que os covardes escondem. Olha, da minha casa para cá, não dá 3 minutos de carro. Já tem 16 anos que a gente está nesse lugar. Então tem 16 anos que eu dirijo o meu carro do mesmo lugar para cá. Nesses 16 anos, nesses 3 minutos de carro, você não tem ideia quantas vezes intimidação sentou no banco e falou: ih, hoje não vai dar nada. Ih, sabe aquela pessoa que te dá problema? Ih, vai casar tudo problema lá. Ih, sabe aquilo, não sei o que, vai dar tudo errado. E hoje não vai, hoje isso aqui, hoje não sei o que, intimidação, falando comigo em 3 minutos de viagem, da igreja para casa, de casa para a igreja. Eu conheço esse espírito, eu aprendi a enfrentá-lo, eu aprendi a olhar nos olhos dele. Eu quero perguntar aqui, quem aqui já sentiu um medo dentro de casa, sem razão nenhuma? Um pressentimento de que alguma coisa vai acontecer. Não vai acontecer nada, não aconteceu nada, nunca acontece nada, mas vem aquele: oh meu Deus, eu não sei, eu estou sentindo uma coisa que... Aí você pensar que Deus está me revelando alguma coisa. Deus está te revelando nada, é o inferno falando com você e você não discerne. É uma intimidação, intimidação entra na porta de todo mundo e diz: essa semana não sei o que, vai acontecer, vou fazer, aí vem um sonho, o sonho, eu sonhei que eu estava com câncer, vem intimidação, vem no sonho, ele levanta: meu Deus, será que eu estou... Quer dizer, quão fácil nós recebemos as mensagens desse demônio, quão fácil ele fala com a gente: eu sonhei com meu pai morrendo, eu sonhei com um acidente, eu sonhei, aí o crente já, ele não levanta assim: eu sonhei com um acidente, olha só que ele... Não, ele levanta assim: eu sonhei com um acidente, eu sonhei meu pai morrendo. Quer dizer, ele já vem com a mensagem no coração. Ele já recebeu o filme que intimidação fez. E você precisa reconhecer esse espírito, porque ele tem afrontado o povo de Deus. Os espíritos das pessoas estão mais treinados na intimidação e na covardia do que na autoridade e na ousadia. Eu não vejo muitas pessoas treinadas na ousadia. Não vejo, honestamente, não vejo. Eu lido com pessoas o tempo todo. Atos 4, versículo 13. Eu gostaria de encontrar mais pessoas desse jeito, que você vai encontrar Pedro e João perante o sinédrio, ameaçados de serem açoitados, porque eles estão pregando o evangelho em Jerusalém. E Pedro e João, que não tinham estudo, não sei nem se eles tinham o 1º grau, só para falar que eles não tinham estudo, eram pescadores, talvez não tinham feito nem a 4ª série. Pedro e João eram homens iletrados, mas eram homens corajosos. Aliás, Pedro, para começar, ele não era corajoso não, na natureza dele ele era um covarde, na natureza dele ele era um medroso, ele fugiu, ele negou o Senhor, ele não teve coragem de enfrentar uma criada na frente de uma fogueira e dizer: eu sou discípulo dele mesmo, e daí?
Quer me prender também? Me leva aí. Não, de jeito nenhum. Ele amaldiçoou Jesus, ele foi um covarde. Um dos maiores covardes da história da igreja foi Pedro. Porém, olha para Pedro e João em Atos 4:13. Tiago e João, na verdade. Então eles, vendo, é Pedro mesmo, vendo a coragem, a intrepidez de Pedro e João, presta atenção, e tendo percebido que eram homens iletrados, indoutos, e se admiravam, como é que esses homens não têm faculdade, estão enfrentando a gente desse jeito? Se admiravam e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Aqui está a diferença dos covardes e dos não covardes. As pessoas que deixam de ser covardes são as que estão com Jesus. Eles gastam tempo com Jesus, gastam tempo, eu estou falando na presença, eu estou falando em casa, joelho dobrado, aqui ó, em casa, joelho dobrado, horas. Deixa eu aproveitar aqui, porque uma irmã ontem me mandou uma foto da folhinha de oração, e ela falou que ela nunca gostava dessa folhinha de oração. Eu não gosto dessa folhinha, eu não gosto de anotar, e o Senhor falou, você vai anotar. E essa irmã começou a anotar as horas de oração, e quer saber? Ela contou as horas de oração, ontem deu 29 horas e 30 minutos a oração que ela orou. Uma salva de palmas para o Senhor, bem forte, por favor. Porque tem gente aqui que, se for medir, não orou meia hora, mas essa irmã orou quase 30 horas no mês passado. Ela orou quase 30 horas e ela cortou a sua folhinha de oração e ela pediu para eu ajudar a contar e deu quase 30 horas de oração. Deixa eu dizer para você, essas pessoas são as que têm chance de vencer a intimidação e a covardia. Pedro e João estiveram com Jesus. Diga comigo, não foi para a escola, mas foi para a oração. Eu não estou pedindo para você ir para o seminário. Você não precisa ir para o seminário. Quanta gente que foi para o seminário e continua covarde. Eu fui para o seminário. Eu continuo fazendo seminário. Estou fazendo mestrado agora. Mas o pessoal continua do mesmo jeito. Não enfrenta o demônio, não reconhece os espíritos, não vê o mundo espiritual, conhece os pais da igreja, conhece os teólogos do século XVIII, mas não tem autoridade. Não é no seminário que você adquire autoridade, é na presença de Jesus, e Pedro e João haviam estado com Jesus. Infelizmente, a maioria das pessoas tem uma história diferente. Quando elas têm coragem, não é coragem, é presunção da carne. Sabe por quê? Eu não posso falar de coragem sem dizer para você o que não é coragem, mas parece com coragem. Isso está em Deuteronômio capítulo 1, o versículo 41. Coragem não é dizer assim, eu estou cansado de ser covarde, agora eu vou meter a cara. Ah é? Na carne? Na carne? Vai meter a cara na carne? Ei, não vai não. Agora é prudência. Isso aí não é coragem, isso aí é presunção. Isso aí é perigo. Foi exatamente o que Moisés falou aqui para os filhos de Israel em Deuteronômio 1, verso 41. Porque quando chegaram diante da terra prometida, Moisés falou, vamos entrar, Josué e Caleb falaram, vamos entrar, eles falaram, não, lá tem muito gigante, a gente não vai entrar não, eles vão comer a gente vivo, eram covardes, foram covardes. E aí, quando o Senhor falou, então tá bom, já que vocês são covardes, agora vocês vão ficar 40 anos no deserto. Aí eles se arrependeram, entre aspas, porque é assim, estou falando, se arrependeram, entre aspas. Aí falou, não Moisés, a gente vai, Moisés falou, não vão, porque Deus não está com vocês. Mas olha o que aconteceu em Deuteronômio 1, 41. Então, respondeste, não, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme o que o Senhor nos ordenou. Vós, pois, vos armastes a cada um dos vossos instrumentos de guerra e temerariamente, isso é, afoitamente, propuseste subir a montanha, sem a ordem de Deus. Deixa eu te falar, coragem não é presunção da carne. Coragem não é explosão da carne. Agora eu vou. Coragem é agir baseado na palavra que Deus mandou. Quando Deus mandou eles enfrentar a terra, eles não foram. Quando Deus mandou eles ficarem, eles foram. Isso não é coragem, isso é presunção. E disse-me o Senhor,
não subais, nem pelejeis, porque eu não estou no meio de vós, para que não sejais feridos. Verso 43, eu falei, mas vocês não ouviram, fostes rebeldes à ordem do Senhor, agindo presunçosamente, subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha saíram ao encontro de vós, fazendo vocês como abelhas, vos destroçaram até Ormar. E voltastes e sorastes perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem se inclinou os ouvidos. Por quê? Não era coragem, era presunção da carne. Senhor, eu não posso continuar falando sobre coragem, sem dizer para você o que não é coragem. As histórias que eu tenho ouvido das pessoas não são de vitória sobre os demônios, são de vitimização. As histórias que eu tenho ouvido das pessoas são de medo, são de covardia. As histórias que eu ouço, eu não estou falando de pessoas do mundo, eu estou falando de pessoas da igreja. Quando as pessoas sentam para conversar comigo, as histórias, Senhor, eu perdi isso, o inimigo está me atacando, eu não sei o que fazer, eu estou fugindo, eu estou me escondendo. Eu não ouço muitas histórias de coragem, eu só ouço histórias de eu estou sendo atacado, eu estou precisando me defender, eu não sei o que fazer. Aí a minha pergunta é: onde o Espírito Santo está na vida dessas pessoas? Onde o Espírito Santo está? A palavra é: ele não está. Porque ele não está na covardia, ele não está na perda, ele não está na vitimização, ele não está na intimidação, ele não está nas decisões tomadas no medo. Não, eu não fui porque eu fiquei com medo eu não falei porque eu fiquei com medo, eu não fiz isso porque eu fiquei com medo, eu não entreguei a verdade porque eu fiquei com medo, eu não fiz isso porque eu fiquei com medo. É incrível como as pessoas mostram o histórico das decisões, são decisões baseadas no medo. Eu tive medo, por isso que eu não fiz isso, eu tive medo, por isso que eu fiz assim, eu tive medo. São decisões baseadas no medo. Elas não percebem que elas não estão agindo no Espírito Santo, mas no espírito do medo. E aí as pessoas fazem pacto para esconder. Deixa eu dizer para você aqui que nós precisamos reconhecer o histórico da covardia. 4 coisas para a gente reconhecer o histórico da covardia. Primeira coisa, as perdas. Perdas. Jorge, você pode me ajudar aqui rapidinho? Pega essa Bíblia bonita, faz de conta que ela é sua. Sabe essa Bíblia bonita que você tem? Que você se orgulha dela, que é um tesouro do seu coração? Sabe? Já era. Já era. E se você vier me tomar, eu vou te pegar. E se você vier me tomar, não vai dar para você. Se você vier me tomar, se você quiser mexer comigo por causa do que eu te tomei, aí sabe o que ele faz? Senta lá, por favor. Ele fala: eu não gosto de brigar, eu prefiro paz. Diga, eu prefiro paz. Fala assim: eu prefiro paz. Eu prefiro paz. Em outras palavras, é melhor perder do que enfrentar a guerra. Isso é um histórico de covardia. Agora presta atenção. Quantas coisas você preferiu perder do que enfrentar o diabo? Quantas coisas você preferiu? Não, deixa, eu prefiro paz. Eu já estou cansado, sabe? Eu já estou cansado. Parece até uma coisa boa. Tipo assim, sabe? Eu já estava cansado disso mesmo. Eu queria era me livrar mesmo. Então, tipo assim, esse é o histórico da igreja. Esse é o histórico do povo. Eu prefiro perder do que ter coragem de enfrentar. Eu estou confrontando nessa manhã um demônio. O nome dele é covardia. Covardia espiritual. Agora deixa eu te falar a segunda coisa que fala do histórico de covardia: sofrimentos. O diabo chegou e impôs. Deixa eu te dar um exemplo assim. Faraó, vocês faziam os tijolinhos, não é? A gente não dava palha para vocês, não fazia tudo. Agora vocês vão fazer sem palha. Vocês vão fazer e queremos a mesma conta. E os israelitas baixam a cabecinha, leva as chicotadas e vai catar as palhas eles mesmos. Em outras palavras, eles se submetem ao sofrimento, mas não se levantam contra o opressor, porque não tem coragem. Quanto sofrimento eu e você nos submetemos por falta de coragem. O diabo ali é assim, o diabo já sabe. Ali é assim, se a gente chegar e impor uma doença, eles não sabem nem que é a gente, eles nem sabem que é a gente. Eles já vão correr para o médico, agora eu estou com isso, agora eu estou com aquilo, agora eles já vão procurar os exames, eles já vão se adaptar a uma nova enfermidade, porque eles aceitam o sofrimento. Eles não sabem virar para nós e dizer: ei, peraí, que história é essa? A minha saúde está garantida no sangue. Quem é você para meter a cara na minha saúde? Vai saindo daqui. Mas eu não encontro essas pessoas. Essas pessoas que eu estou pregando, eu não encontro.
Eu encontro com esse pastor, eu estou com a nova enfermidade, pastor, agora o patrão falou que vai cortar nossas horas, pastor. O que eu faço? Trabalha só metade então, irmão. Você não tem coragem, você é covarde, trabalha só metade. O diabo não tomou a metade? Aceita. Desculpa falar assim, mas tipo assim, a covardia é geral. É uma submissão tão fácil ao que o inimigo impõe. Pastor, agora a pessoa entrou lá em casa, alugou lá em casa e pastor, está me dando prejuízo. Pastor, eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Pastor, está me dando prejuízo, pastor. Eu falei, você já mandou sair? Não, pastor, não mandei sair não, porque o quê? Porque eu não sei se eu falar, né? Se falar o quê, irmão? Então deixa ele causar prejuízo, irmão, deixa, suporta. Desculpa falar assim, mas é assim ou não é? Nós nos submetemos ao sofrimento ou não? Aí Deus fica olhando assim, Deus fica olhando e fala assim, ei, mas não era para estar passando por isso. Não, mas eles assim, não era esse o plano, não era esse o projeto. Eu dei coragem, eu dei um espírito para ele mandar embora, para ele enfrentar isso, para ela mandar embora. Mas ele aceitou, ela foi ferida e aceitou. Alguém diz comigo, eu me arrependo das perdas e dos sofrimentos. Deixa eu te falar outra coisa, que é um histórico de fraqueza, um histórico de covardia. Os pactos para esconder. Quanta verdade era para ter sido publicada por você e você impediu. Segura aqui só um pouquinho, por favor. Obrigado. Sabe essa cadeira aqui? Essa cadeira aqui, ó. Em Isaías 59, Deus está sentado no trono. Isaías 59 é um capítulo que fala sobre a justiça de Deus, sobre as decisões do trono de justiça. E sabe o que ele fala lá? Ele fala em um versículo que a verdade, você é a verdade. Você é a verdade hoje. A verdade fica aqui parada, na porta do tribunal. Tinha uma cadeira para você sentar diante do juiz para dar um testemunho. Porque tem causas para o juiz resolver, tem causas para o juiz determinar um veredicto, mas ele falou, cadê a verdade da situação? Cadê a verdade? Eu queria que você voltasse lá naquela coluna, por favor. Ela é a verdade. E sabe que verdade que ela é? A verdade na boca dos crentes. Presta atenção que eu vou te falar. Eu quero que você tente chegar aqui. Você não vai ter uma caminhada fácil. Porque se depender dos crentes, a verdade não tem caminhada fácil. A verdade tropeça no caminho, tenta cair. Levanta a verdade aí, por favor. Porque alguém quis matar a verdade. Ela não consegue chegar no tribunal para testemunhar. Tem uma cadeira no tribunal, esperando a verdade sentar, para poder declarar o que Deus precisa ouvir. Ei, mas alguém me fala o que está entendendo nessa manhã? Porque Deus precisa determinar julgamento, mas a verdade não chega. E Deus está no tribunal, mas aí, advogado, fulano de tal, cadê a testemunha, cadê a verdade? Senhor, está vindo aí. Está vindo aonde? Já está meia hora atrasado. E aí, tribunal, cadê o juiz? Cadê a verdade? Senhor, está vindo aí, Senhor. Está vindo como? Já tem 10 dias que está atrasado, já tem 1 ano, já tem 10 anos que está atrasado e a verdade não chega. A verdade tenta chegar aí com dor, porque os crentes não te ajudam, porque os crentes te escondem, os crentes não ajudam você. Os crentes, ao invés de te tomar pelo braço assim e falar assim, eu sou da verdade, não importa o que eu vou passar, não importa o que é a intimidação, a verdade, se depender de mim, a verdade vai sentar no tribunal, a verdade vai contar, ela vai falar. Fica aqui na porta do tribunal, fica aí. Por causa da covardia dos crentes, a verdade às vezes fica parada na porta da corte e não entra. Sabe por quê? Porque às vezes o crente falou assim, eu vou falar, eu vou confessar. Eu vou dizer tudo para ela, se ela quiser ficar, fique, se ela quiser ir embora, vai, mas que eu vou dizer a verdade, eu vou chegar para aquele pastor, eu vou falar, pastor, eu não gostei de você, e se você quiser me ter aqui, tem, se não quiser, me manda embora, mas eu vou falar. Aí o crente tomou coragem, o que quer que seja que ele tem que falar, e aí ele falou, eu vou falar. Aí quando ele chega com a verdade na porta do tribunal, deixa eu te falar que ele encontra, vem cá, Nami, vocês 3 na frente dela, Jorge, aponta a bazuca para ela. Aponta a bazuca para ela. Fala para ela assim, se você entrar aqui eu te mato. Fala para ela.
Se você entrar nesse tribunal, acaba contigo. Você acha, quando o crente decide confessar, quando ele decide trazer a verdade, você acha que não tem demônios principais de intimidação esperando ele no lugar? Lá na frente tem uma cadeira para a verdade sentar, mas eles estão dizendo, se você sentar lá, nós estamos perdidos. Se a verdade for publicada, se a verdade for falada, se o juiz ouvir o que nós temos para dizer, nós vamos perder. Então, ou você não entra aqui, ou se você entrar aqui, nós vamos te matar. Mas o crente, ele não recebeu o espírito de temor, ele não recebeu o espírito de covardia, ele recebeu o espírito de poder, ele recebeu o espírito de autoridade. Eu quero que vocês ponham essa bazuca bem na cara dela, põem bem na cara dela, bem pertinho. Vocês estão muito paradinhos, vocês não são muito bons de ir. Vocês têm bem na cara dela, e aí o Espírito Santo vem e faz assim, ó. O Espírito Santo vem e faz assim, ó. Ó, o Espírito Santo vem e faz assim. Senta aí, mulher, senta aí, senta aí, porque hoje o juiz vai ouvir toda a verdade. O juiz vai ouvir, porque alguém teve coragem. Obrigado. Alguém teve coragem de vencer a intimidação. Alguém teve coragem de vencer a covardia. Mas tinha um outro crente que estava vindo para a corte. Ele até desejou falar a verdade, só que no meio do caminho, um demônio chegou para ele e falou assim: que história é essa? Vai falar o quê? Vai falar o quê? Está pensando o quê? Está pensando o quê aqui? Está pensando que vai sair falando a verdade aqui? Está achando o quê? Aí ela, não, tudo bem, eu só estava testando, eu não, que isso? Pensar o quê? Não, de jeito nenhum. Aí, o negócio é o seguinte, ó, você vai calar, entendeu? Porque se falar eu te mato, entendeu? Porque se você falar, tua mãe, ela vai te deserdar. Porque sabe o quê? Se você falar isso para o pastor, ó, você vai ser rejeitada naquela igreja. Aí ela, sabe o que ela faz? Não, tudo bem, não, eu prometo. Eu prometo que eu não vou falar nada. Sabe o que a pessoa faz? Um pacto para esconder. Pode sentar, obrigado. Agora eu quero perguntar, estou falando de alguém aqui? Pacto para esconder. Enquanto Deus faz pacto com as pessoas para revelar, o diabo faz pacto com elas para esconder. Agora, sabe uma coisa? Deus nunca obriga as pessoas a testemunhar. Fez pacto para esconder. Você já fez o pacto e não foi comigo. Você fez com outra pessoa. Eu não posso quebrar o teu pacto que você fez para esconder. Mas aquele que fez um pacto com Deus disse: Senhor, arranque a minha cabeça, arranque as unhas, arranque o que quiser. Minha reputação eu não tenho. Senhor, eu já não tenho mesmo. Senhor, olha aqui a verdade. Aí Deus, então tá bom, você fez o pacto comigo, eu vou contigo na corte. Eu vou contigo na corte. Aí Deus libera aqueles anjos assim, maior do que o prédio, para ir com ele. E fala assim: vai com ele lá, porque ele vai testemunhar. Ele vai falar a verdade. E quando ele falar a verdade, o esquema do maligno vai se desintegrar. Sabe aquele engano que envolve todo mundo? Vai cair por terra. Sabe aquela mentira que ficou na cabeça de todo mundo como verdade? Vai cair por terra. E a verdade vai se levantar. Sabe o que Deus diz em Isaías 59? Ele diz que a verdade tropeça e ela não consegue entrar no tribunal. E por isso não há justiça. Obrigado. Se eu fosse você, eu fazia um pacto com Deus, não é só para falar a verdade, é para ter coragem. Eu fazia um pacto com Deus para dizer assim: a partir de hoje, eu vou começar a olhar a intimidação nos... então é você que está me intimidando. Então é um espírito que me intimida. Então é você que me ataca, que me intimida. É você que me faz calar. Então eu te reconheço, eu te repreendo. Quantas vezes eu tenho que abrir a boca? Eu tenho que abrir a boca dentro da minha casa. Eu estou falando eu aqui que estou pregando. Eu tenho que abrir a boca dentro da minha casa e dizer: intimidação, eu te reconheço. Intimidação, eu conheço a tua atmosfera. Intimidação, eu conheço a tua atmosfera. Quando tu vens, eu conheço, mas eu te reconheço diante do Senhor. E eu estou te declarando: não faço negócios com você. Não faço negócio com você. Eu te clamo sangue contra você. Eu te reconheço e te digo: na minha casa você não entra. Na minha vida você não entra. Eu te cancelo no sangue do Cordeiro. Sabe o que intimidade faz? Começa a retroceder. Por quê? Porque eu resisti. Porque Tiago 4,7 diz assim: resisti ao diabo. Mas olha o jeito que eu estou falando. Porque tem crente que fala: resistiu ao diabo. Resistiu ao diabo como? Eu não estou conseguindo nem ficar em pé. É verdade. Não consegue nem comer para ficar em pé, vai resistir ao diabo. Não tem força.
não tem força. Vem cá, por favor. Você é strong man. Eu sou o crente fraco. Eu vou te empurrar lá para trás. Eu vou resistir ao diabo. Eu vou resistir. Toda vez que eu tento resistir ele me loga mais para trás. Não comeu, não leu a Bíblia, não orou, não está na igreja. O diabo leva ele assim, empurra, leva. Irmãos, eu estou falando verdade ou não estou falando a verdade? Alguém diz, eu me arrependo. Agora eu vou te falar sobre a coragem para terminar. Zacarias 4:6 diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Um dia eu estou aqui nessa igreja e eu estou falando, Senhor, não por força, nem por violência. E o Espírito Santo fala, do que você está falando? Eu estou falando, não por força, nem por violência. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, não pela tua força, né? Não pela tua violência, né? Porque a tua violência nunca funciona, a tua força nunca funciona. Mas tu acha mesmo que esse versículo está falando que eu não uso de força e nem uso de violência? E o Espírito Santo falando comigo, pela minha força e pela minha violência. Porque o Espírito Santo não é mole. O Espírito Santo não é fraco. O Espírito Santo não é medroso. Quando ele vai, ele pode ir de mansinho, mas ele vai tão violento, ele vai tão poderoso, ele vai tão irresistível, ele vai tão certo, que sai despedaçando tudo, sai acabando, sai abrindo, sai desfazendo, porque o Espírito Santo é que faz a guerra. E nessa manhã é o Espírito de Deus que está fazendo a guerra nessa manhã, contra o espírito de covardia no meio do seu povo. Alguém diz, eu sou o povo de Deus, e eu não tenho espírito de temor. Aliás, eu renuncio a covardia, porque eu não posso estar cheio do Espírito Santo e perdendo terreno. Pastor, perdi mais uma casa. Pastor, meu marido foi embora. Como é que você deixou o marido embora, mulher? Pelo amor de Deus, como é que você... pastor, já tem 10 anos. Pô, já era 10 anos para você segurar ele e você foi perdendo, foi escapulindo. A história dos crentes é uma história de perdas. Não enfrenta o inimigo. Coragem. Não por força nem por violência. O Espírito Santo, ele é um espírito de força. Ele é um espírito de violência. Ele não vai mansinho com o diabo, não. Ele é violento com ele. Deixa eu te falar, quem está cheio do Espírito Santo está cheio de poder. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito. Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. Não tem virtude da covardia, a virtude é a coragem. Se fosse você, eu estava com a cara entre os joelhos no chão, botando a cara no chão e dizendo, Deus, olha o covarde. Deus, você me conhece. Você me conhece, Senhor. Quem está cheio do Espírito Santo não tem medo da verdade. Salmo 15, verso 2 diz que o cidadão do céu, presta atenção, o cidadão do céu, do Salmo 15, ele fala verazmente, segundo o seu coração. O que está sentindo é o que vai sair na boca. Eu não quero saber se você vai gostar. Uma coisa eu te prometo, vou falar com amor, mas eu vou falar. Eu vou falar. Como aquele videozinho romântico que eu mandei ontem para vocês. Como aquele vídeo maravilhoso que eu mandei ontem à noite. Eu vou falar. Porque o Espírito Santo está falando, está sendo infiel, está agindo com medo, está sendo medroso. E o Espírito Santo fala, e eu meio que fiquei, você sabia que eu senti intimidação para fazer aquele vídeo? Vem cá, pastor. Conta essa história aí, Deus falando com você a mesma coisa, e falando comigo, nem eu falo contigo, nem você fala comigo, e nós dois estava faz, não faz. Pois sexta-feira, quando nós estávamos aqui na vigília, com o Senhor derramando aquela glória tremenda, e o Senhor disse assim para mim, muitos filhos meus eram para estar aqui, por tudo que eu preparei aqui hoje, mas eles estão acostumados a me dar desculpas. E o Senhor falou para mim sobre desculpas. E aí eu conversando à tarde com uma irmã, a Glenda, e aí eu falando com ela, eu falei, pessoas estão dando desculpas. Aí o Senhor chegou para mim, ele falou assim, eu não falei só para você falar para ela.
Eu falei para você, para falar com a igreja. E na hora que o Senhor falou isso para mim, eu fiquei assim, falei, meu Deus, mas como é que eu vou falar isso? E aí o que eu fiz? Eu passei uma mensagem só no grupo das mulheres, revelando aquilo que o Senhor tinha falado no meu coração. Que pessoas estão achando que Deus está concordando com elas. Só que Deus está olhando para você e está vendo que você está dando desculpa para Ele. E foi interessante que aí eu estava em casa e o Daniel estava na igreja. E aí ele me passou o vídeo que o Senhor tinha mandado ele falar. 3 dias atrás, eu não tive coragem de fazer. E aí ele falou, olha aqui o que o Senhor me falou. Aí eu cheguei para ele e falei, então tá, dá uma lidinha aqui no que eu passei no grupo das mulheres. Então foi exatamente a mesma coisa. Só que na hora que eu estava escrevendo, me veio aquela dor no estômago, aquela intimidação e tipo assim, ué, mas você vai falar isso? Você sabe, né, que tem muitas pessoas que ficam doentes essa semana. Mas o Senhor não está falando dessa semana, o Senhor está falando de uma vida de desculpas, né? E aí veio aquela intimidação e aí me veio o espírito da coragem. E o Senhor falou assim, você vai falar porque a palavra não é sua. Você vai falar porque eu estou falando. Não é responsabilidade sua. Você sabe o que o Senhor falou para mim? O Senhor disse assim, filha, quando você se cala, eu cobro de você. Mas a partir do momento, quando você abre a boca e fala, a responsabilidade sai dos seus ombros. Então, como nós aqui estamos debaixo da orientação do Senhor, porque a gente ama você, porque a gente se preocupa com a sua alma, que a gente não quer que você vá para o inferno, porque os dias estão maus, e o Senhor quer que você pare de dar desculpa. Para de dar desculpa para Ele, para de dar desculpa porque você vai trabalhar, mas você não vai buscar Ele. Você vai fazer as suas coisas, mas você não vai estar na presença dEle. Então nós, como igreja, precisamos nos arrepender, sabe por quê? Porque hoje a igreja está aberta, mas daqui uns dias nós não vamos estar aqui. As pessoas que estão lá fora vão querer estar aqui dentro e não vai ter mais a presença que tem hoje. Hoje você pode escolher dar desculpa de ficar em casa, mas vai ter dias que as igrejas vão ser procuradas por pessoas desesperadas que queriam estar e não vão ter condição. E sabe que o Senhor disse algo muito forte no meu coração? Imagina se eu desse desculpa para vocês como vocês dão para mim. Agora imagina se a Bíblia diz, graças a Deus, porque o Senhor diz que mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque quando você chega assim, hoje eu não vou na tua casa, hoje eu não vou porque eu estou com dor de cabeça, hoje porque Deus amera qual a razão. Aí imagina se na segunda-feira o Senhor falasse, anjo, porque ela não foi, eu também estou falando, você não vai não, você não faz nada, deixa ela andar por ela mesma. Agora você imagina se Deus, você fosse buscar a Ele e Ele desse desculpa, eu não vou poder te abençoar. Desculpa, eu não vou poder fazer por você aquilo que você está me pedindo. Porque é isso que nós fazemos com o Senhor. E nós precisamos nos arrepender. Essa palavra é do Senhor para a sua vida. Vem para o altar nessa manhã.